Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, aqueles que estão inscritos e não inscritos no canal, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, como prometido, nós estamos desvendando a Torá e hoje estamos na terceira parte. E vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar. Bom, a lei de alimentação é uma das leis que ainda é válida até nossos dias, pois ela não é caracterizada cerimonial e sim faz parte da adoração ao nosso Deus. A lei de alimentação já foi comprovada sua eficácia até para manter a saúde do corpo. Na lei de alimentação se divide em quadrúpedes, peixes, aves, insetos e répteis. Onde está escrito a lei de alimentação? Ou onde a lei de alimentação está escrita? Levítico, capítulo 11, versículo 1 a 47 e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1 a 21. Agora vamos para as regras dos animais quadrúpedes. Os animais quadrúpedes são animais de quatro patas, tá bom? Exemplo, cachorro, vaca, camelo, tá bom? Levítico capítulo 11, versículo 2 a 4 dizem assim: Dizei aos israelitas: Estes são os animais que podereis comer, dentre todos que há sobre a terra. Podereis comer todo animal que tem um casco fendido, dividido em dois e que rumina. Essa é a regra. O animal de quatro patas tem que ter casco fendido e dividido em dois e que rumina. Essa característica é do animal quadrúpede, não é mais de nenhum outro animal. Muitas pessoas que seguem a lei de alimentação confundem essas leis, tá? Dentre os que ruminam ou têm casco dividido, não comereis os seguintes animais: o camelo, porque rumina, mas não tem um casco fendido, será imundo para vós. Então, quando você se alimenta de animal imundo, você comete impureza ou imundície. Você consegue entender o peso disso? Vamos continuar. Levítico 11, versículos 5, 6, 7 e 8. O coelho, porque rumina, mas não tem casco fendido, será impuro para vós. A lebre, porque rumina, mas não tem casco fendido, será impura para vós. E o porco que tem casco fendido, dividido em dois, mas não rumina, será impuro para vós. Não comereis da carne deles, nem tocareis nos seus cadáveres, serão impuros para vós. O próprio Deus, que enviou Jesus Cristo, está dizendo isso para você. Não coma porco. Aí você vai dizer assim: ah, mas na Bíblia nós temos que orar pelo alimento que para ele ficar limpo. Isso não existe na Bíblia. Nós vamos ver no contexto desse estudo que você está sendo ensinado errado porque estão lendo errado no contexto errado. Infelizmente isso acontece. A pessoa quer fazer o que é errado e pega uma coisa que não tem nada a ver e tenta fazer o vai que cola. Animais marinhos. Estes são os animais que podereis comer. Dentre todos os que vivem nos mares e nos rios, tudo que tem barbatana e escama, esse podereis comer. Ponto. Característica de todos os animais que vivem dentro d'água é ter barbatana e escama. Esse pode comer. O que não tiver, Levítico 11, 10. Mas todo animal dos mares e dos rios que não tem barbatanas nem escamas, todos os animais pequenos e grandes que vivem nas águas, esses serão abominação para vós. Entende? O porco ele também é abominável, só que na versão que eu peguei ele quis amenizar essa palavra, mas no original todo animal imundo é abominável. Então, quando você come animal imundo, você comete o que para Deus? A abominação. Entendido? Você fica abominável. E muitas pessoas não entendem isso. Levítico 11, versículos 11 e 12. E os considerareis abominação. Não comereis da carne deles, e os seus cadáveres vos serão repugnantes. Tudo que vive nas águas não tem barbatanas nem escamas será abominação para vós. Consegue entender? Quando as pessoas cometem abominação, né? Que se dizem cheias do Espírito Santo, que se dizem isso, né? Porque não entendem a palavra de Deus ou fingem que não entende. As
aves, sem dúvida, um dos animais mais difíceis de diferenciar entre animais limpos e imundos. Nós vamos entender o motivo. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. Águia, quebrantoso, chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, e todo o corvo segundo a sua espécie. Levítico 11, versículos 13 a 15. Você percebe que Deus está colocando os animais que não pode. Só que sabemos que existem muitas aves. Vamos continuar o nosso estudo para depois tentar fechar ele. Levítico capítulo 11, versículo 16 a 18. E o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano. E a cegônia, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Levítico 11, 19. Vamos entender. Uma observação. Para as aves, podemos ter a ideia de ave limpa possui moela. Toda ave limpa para Deus tem a moela. Aí você pensa assim, Leone, mas o morcego é mamífero, ele não deveria se classificar como ave. Só que na época não se tinha essa separação que temos hoje. Bateu asa, voou é ave. Tá bom? Só explicando esse ponto aí. Então, para as aves limpas, tem que ter moela. Alguns irmãos, né, de algumas denominações, eles consideram o pato como ave imunda. E eu não consigo entender por que, que eles fazem isso. Porque o pato, uma vez uma irmã dessa denominação chegou assim para mim e falou: Mas Leone, o pato ele não tem unha fendida. Aí eu falei para ela: unha fendida é característica de quadrúpede, não é de ave. Pato tem moela, pode comer. Então não se prenda em versículos que não está dizendo no contexto. Se prenda na Bíblia. Tá? Toda ave limpa tem moela, ave imunda não tem. Né? Agora vamos para os insetos. Levítico 11, 20, 21 e 22 dizem assim: Todo inseto que voa e anda sobre 4 pés será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis a estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então, nós percebemos que Deus permite comer alguns insetos. E uma observação importante: algumas denominações, sem conhecimento bíblico, dizem que gafanhoto devorador é demônio. Não sei de onde o cara tirou isso. Da cabeça dele só pode ser. Aqui, a Bíblia está dizendo que gafanhoto devorador não é demônio, é um animal. Era o devorador de colheitas. Então não caia nesse engano. Gafanhoto devorador não é demônio. Realmente é praga de gafanhoto. Tá? Então quando a Bíblia diz que Deus irá repreender o devorador, esse devorador não é demônio. Deus não iria deixar que a plantação da pessoa não fosse devorada por gafanhotos ou por pragas que fossem destruir a plantação. Abra sua mente para a verdade, irmão. Abra sua mente para a verdade. Vamos continuar. Levítico 11, 23 a 25 dizem assim: E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós abominação. E por estes sereis imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Né? É contaminação, irmão. A ideia do cadáver é a contaminação, que também é uma imundície. Levítico 11, 27. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será imundo. Qualquer que vos tocar seus cadáveres será imundo até a tarde. É interessante. Lacraia, centopeia, todos esses bichos aí. Répteis e outros. Levítico capítulo 11, versículo 19 a 31 diz assim: Estes também vos serão por imundos, entre os répteis que se rastejam sobre a terra. Né? Aí ele já coloca outros exemplos. Da donina e rato não são répteis, está botando outros exemplos. A donina, o rato e a tartaruga segundo a sua espécie. Quando ele coloca segundo a sua espécie, né, temos que entender que todo o tipo dele. E o ouriço, o cachoeiro, e o largato, a largatixa, a lesma e a toupeira. Estes vos serão imundos dentre todos os répteis.
qualquer que os tocar, estando estes mortos, ele será imundo até a tarde. Vamos entender. A ideia de réptil aqui, de outros animais, não é porque eles são répteis, é porque eles se rastejam no chão. Então eles tinham uma ideia na época diferente da gente. Ah, então por causa disso eu posso comer. Não, não é isso. A ideia de se do parte do peito do bicho, né, do tórax, da barriga, se arrastar no chão. Você não pode colocar desculpa aí só porque a ideia da visão da época era outra. Levítico 11, 41, 42, 43 dizem assim: Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou tem muitos pés, centopeia, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles contaminareis, para não seres imundos por eles. Entendeu? Não faça abominação para Deus. É o mesmo Deus que enviou Jesus que deu essa ordem aqui. Por que obedecer essa lei? É uma grande pergunta entre muitos irmãos, né, que assistem o canal, muitas pessoas são sinceras com Deus. Por que, que eu tenho que seguir isso? Vamos aprender todo esse contexto agora. Levítico 11, 44, 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, quando você come alimentação imunda, você atrapalha a santificação. Você comete abominação diante de Deus, e a abominação diante de Deus é uma coisa terrível. A abominação não é só alimentação imunda. Envolve outras coisas também, mas não é o foco inicial do nosso tema de hoje. Posso fazer futuramente um tema só sobre abominação. Levítico 11, 46 e 47. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então aqui existe uma regra: não coma. Não, mas não. Simplesmente obedeça, irmão. Se você não consegue obedecer, peça para Deus. Peça para Deus lhe enviar o Espírito para lhe ensinar essa lei, para lhe ensinar a importância de você obedecer o que está escrito. No Novo Testamento, tem alguma referência sobre essa lei? A visão de Pedro no lençol. Muitas pessoas não entendem a visão de Pedro. Inclusive, eu estava essa semana conversando com um amigo meu sobre essa visão. E ele falou assim: Leandro, eu não sabia da explicação dessa visão. Aí quando eu fui ler a Bíblia, Deus me mostrou. Então eu falei: olha, que bom, fico feliz. Então vamos mostrar a verdade para você. Atos 10, versículo 9 a 11. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Então, Pedro foi orar na hora sexta, sentiu fome, estava, no nosso linguajar, brocado, e nesse momento, os sentidos dele veio o arrebatamento de sentidos. Parece que ele perdeu a noção de onde estava, de espaço, de tempo, de tudo. E ele olhou para o céu e estava vindo um lençol, um pano em forma de vaso, parecido com um vaso todo fechado. Vamos continuar lendo. Atos 10, 12 a 14. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. Perceba que aqui tinha todas, tanto limpos quanto imundos. Todos. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. O que ele está dizendo? Eu não vou comer porque aí tem animais imundos. Eu não como animal imundo. Em minha boca nunca abriu animal, nunca entrou animais imundos. Atos 10, 15 e 10, 16. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que o Deus purificou. Aí a pessoa pega até aqui, pode comer todos os alimentos porque Deus purificou. Não, isso não existe na Bíblia. Porque você não leu o contexto, irmão. Você tem que ler contexto.
Você não pode pegar um relato bíblico, ler a metade, tá aqui, ó. Eu posso comer porco aqui porque aqui está escrito. Não, não, isso é um sacrilégio. Isso é uma coisa terrível. Versículo 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Ou lençol. Agora vamos entender o que Pedro, segundo a Bíblia, estava pensando. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Olha só, em nenhum momento Pedro diz: eu vou comer porco agora, está liberado. Eu vou comer um caranguejo, um camarão porque está liberado. Pedro não disse isso. Pedro ficou pensando: o que será que essa visão queria me mostrar? Para ver que as pessoas estão colocando na Bíblia o que não está escrito. Né? Muitas religiões fazem isso, denominações também. Atos 10, 18 a 20. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Pedro ainda estava no terraço pensando: o que essa visão quer dizer? O que Deus quer me falar com essa visão? Aí chegou os 3, e aí o próprio Cristo falou: desce, 3 homens estão te buscando lá embaixo. Levanta depois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha só. Aí a surpresa que estamos chegando. Estamos chegando na parte da explicação do contexto. Atos 10, 21 e 22. E, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que eu sou a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avistado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Lembrando que Cornélio não era judeu. Ele não era. Cornélio não era judeu. Aqui está dizendo que Cornélio era um homem justo, temente a Deus e que ele dava bom testemunho para todos os judeus. Mas ele não era judeu. Para ser centurião, ele era romano. Deixando bem claro isso aqui. Atos 10, 23 e 24. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já visitado seus parentes e amigos mais íntimos. Atos 10, 25 a 27. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. Atos 10, 28. E disse-lhes: aqui está a explicação da visão de Pedro, irmãos. Deus não purificou nenhum animal. Aqui está a explicação. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum imundo. Entendeu agora, irmãos? Então, quando o seu líder falar, não, porque Deus purificou todos os animais na visão de Pedro, ele não sabe o que está pregando. Ele não sabe. Ou ele está pregando de acordo com o que ele quer viver, ou ele não tem ideia do que está falando. Eu sinto muito estar lhe falando isso. Mas estamos aqui para pregar a verdade. A visão de Pedro foi porque Pedro só conversava com o judeu. Pedro não pregava para o gentil, o não judeu. Se hoje Pedro estivesse vivo, ele não ia pregar para a gente. Ele ia pregar só para judeu. E Deus teve que mostrar uma visão para ele, para Pedro perceber que Pedro tem que pregar para todo mundo. Não fazer acepção de pessoas. Essa lei está no juízo? E agora? Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, está aqui, ó. Você comete abominação? Cuidado. E aos homicidas, aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Mentiroso é o pastor que prega errado para você. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira.
Contaminação. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Lembrando que a abominação e imundície para Deus não é só alimentação, tá? Existem outros pontos também que futuramente vou trazer aos irmãos. Meus amados, que possamos ter compreendido esse assunto, que Deus os abençoe. Um ósculo santo a todos.